Graças e paz, meus irmãos, um ótimo dia a todos. Completando o que o pastor Gustavo disse, só o nosso culto do envio é no culto domingo que vem à noite, às 6h30, tá? Eu até brinco, o culto, esse não é o culto raiz, esse é o culto Nutella das 6, né? Porque o culto raiz é das 7h30 e vai acabar quase 10 horas da noite, né? A gente fica conversando, é muito gostoso. Mas o nosso culto é das 6 horas, melhor dizendo, semana que vem. E eu peço uma oração especial durante essa semana, pela nossa família e pela, se eu não me engano, mais duas famílias que vão embarcar também rumo à Índia, para aprendizado do inglês e para estágio, né? Para outros cursos. Nós vamos dar entrada nos vistos essa semana. Então, ore por nós, porque lá a gente tem que comprovar a nossa renda, comprovar que a gente vai conseguir se manter o período que a gente vai ficar lá, que não vai dar trabalho, né, para eles. E tem um problema. Os depósitos feitos na minha conta, normalmente, está no nome de igrejas, né? Ofertas dadas a igrejas. Então, essa é uma maneira que eles estão barrando a entrada de pessoas na Índia, ou pessoas que estão lá, estão tendo dificuldade de permanecer lá, trabalhadores que estão lá, porque muitas ofertas em nome da igreja. Então, você fala assim, olha, tenho um trabalho, venho aqui para estudar. Fala, mas como é que você recebeu tantos reais da igreja tal? Você é missionário? Então, é uma maneira que eles têm. Então, ore por nós. Nós vamos entregar o nosso saldo da conta. Nós não vamos entregar ele detalhado. Eu vou levar ele detalhado. Eu só vou entregar o saldo se eles falarem assim, a gente precisa dele detalhado para saber sua movimentação bancária. Então, aí a gente precisa de oração. Fala, Deus, abre as portas, fala para eles não enxergarem, né? Igreja Presbiteriana, APMT, seja igual o livro Contrabandistas de Deus, né? Que eles iam levar as Bíblias e, na verdade, eles não viam as Bíblias, viam os alimentos ali. Então, nos ajude em oração essa semana, tá joia? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 33. Marcos, capítulo 8, versos 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vês alguma coisa? Este, recobrando a visão, respondeu, vejo homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e, passado a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes, não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, que dizem os homens quem eu sou? E responderam, João Batista, outros Elias, mais outros, algum dos profetas. Então lhe perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus a que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte,
começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Quem nunca ouviu a expressão, quando você está procurando alguma coisa, alguém chega para você e fala assim: olha, se fosse uma cobra, te picava, está aí na sua frente, não é? Isso são também conhecidos como frases de mãe, né? A mãe manda o filho procurar alguma coisa, e o filho procurando, isso já aconteceu muito comigo. E ele, não achei, ou ela, não achei. Aí a mãe chega e fala a famosa frase: olha, se eu for aí achar, você vai se ver comigo, não é? Eu já ouvi muito isso, não sei se as mães aqui falaram isso já. Se for aí eu achar, você vai se ver comigo. E quando chega lá, tá na cara assim, né? Aí ela fala: ó, tá aqui, ó. Aí o jovem, a criança, fala assim: olha, achei agora, né? Como se fosse ele achando ou ela achando. Mas existem coisas claras que, se fosse uma cobra, nos picava. Tão clara, mas a gente às vezes tem dificuldade de enxergar. Isso acontece muito aqui no livro de Marcos, sabia? O livro de Marcos tem esse detalhe muito interessante, porque o livro de Marcos ele tem como objetivo mostrar Jesus como Cristo, Filho de Deus. E cada personagem que aparece no livro de Marcos está ali por causa da interação ou da ligação com Cristo, para mostrar quem Jesus é. Cada personagem, cada situação, cada ligação que acontece aqui tem o objetivo de mostrar quem Jesus é: Cristo, Filho de Deus. Isso é interessante, meus irmãos, porque o livro de Marcos, ele não é escrito somente para narrar um fato ou nos contar uma história. Não é somente isso, ele não está querendo somente relatar algo, como o livro de Lucas vai nos dizer isso, né? Lucas vai dizer para Teófilo que ele está relatando as coisas que aconteceram ali. Mas o livro de Marcos, além de contar a história, ele está querendo persuadir as pessoas a acreditarem em algo. Esse é o objetivo. Não com uma maneira sofisticada, como Paulo faz, né? As cartas de Paulo são bem sofisticadas, modo de escrita. Às vezes a gente para e fala assim: não, vou ter que reler de novo aqui para entender o que ele está falando. Marcos não é algo sofisticado. E eu pensando aqui de uma maneira, como é que eu posso ilustrar isso? É como se o neto perguntasse para o vô, fala assim: ó, conta para mim como é que era minha mãe antes, foi quando criança. E o vô começa a contar histórias ali. Ou conta para mim como é que era da sua época, como é que era tal coisa, como é que foi tal momento da sua época. E o vô e a avó começam a relatar histórias verídicas, que realmente aconteceram. E Marcos é mais ou menos isso, ele está contando histórias, mas diferente do que é descrito pelos nossos avós, né, de somente uma história verídica, Marcos está querendo que você acredite realmente nessa história, e que essa história mude a sua vida, mude a sua maneira de pensar. E diante disso, meus irmãos, ele te convida a ler Marcos de uma ótica. Lá em Marcos capítulo 1, verso 1, ele diz o quê? Este é o Evangelho, vamos abrir lá? Marcos capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que está na nossa cara aqui? Que parece que, se fosse uma cobra, nos picava. Qual que é a ótica? Qual que é o principal tema do livro de Marcos? Nos mostrar Jesus Cristo como Filho de Deus. Isso que está na sua frente.
Isso é que você tem que ler todos os 16 capítulos de Marcos e entender ele como Jesus Cristo, como Filho de Deus. Tá? Como é que eu sei disso? Olha só. Não precisa abrir, mas eu vou citar alguns textos aqui só para a gente ter uma ideia. Nós temos o primeiro capítulo, verso 11, o próprio Deus chama Jesus de "Esse é meu filho amado". Os demônios, no capítulo 1, verso 24, e interessante aqui no livro de Marcos, tá? Filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, são palavras, jeitos sinônimos de mostrar quem Jesus é. O demônio, no capítulo 1, verso 24, capítulo 5, verso 7, também os demônios falam isso. Os escribas, no capítulo 2, verso 7, no verso 10 também do capítulo 2, próprio Jesus, no capítulo 2, verso 28, e os espíritos imundos, capítulo 3, verso 11. Todos estão falando que Jesus é Filho de Deus. No final de Marcos, capítulo 15, quando Jesus está sendo crucificado, né? Vem um centurião, enfia uma lança do lado dele, e esse centurião, depois de todos os acontecidos da morte de Jesus, ele vira e fala o quê? Este verdadeiramente é Filho de Deus. Se você for dividir o livro de Marcos, né, e fala assim, qual que é o meio do livro de Marcos? Qual que é a metade dele? Fala assim, o que está aqui que vai balancear todo o livro? Marcos, capítulo 9, Monte da Transfiguração. Jesus se apresenta como ele é. Os discípulos, 3 discípulos, veem a sua beleza, a sua glória ali. E uma voz do céu diz que este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, durante todo o livro de Marcos, tem como tema nos apresentar o quê? Jesus como Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus. E nisso, então, meus irmãos, vem o nosso texto, tá? O nosso texto está dentro desse contexto, de mostrar Jesus como Filho de Deus. Então, aqui vai nos falar que eles estão chegando em Betsaida, e algumas pessoas ali levam a Jesus um cego, rogando-lhe que o tocasse, que o curasse. E Jesus toma esse cego pela mão, leva para fora da aldeia, como se ele estivesse pegando ele e fala assim, está muito cheio aqui, vamos, só eu e você, vamos ficar longe aqui de todo mundo. Jesus então pega a saliva nos olhos, coloca sobre a sua mão sobre ele e pergunta para ele, você vê alguma coisa? E ele responde de uma maneira interessante, e fala assim, olha, eu vejo homens, mas esses homens não parecem homens, parecem árvores que estão andando. Ele ainda está com uma visão meio embaçada, meio nuviada. Olha, eu estou vendo ali coisas que parecem homens, mas para mim não são tão homens assim. Parecem árvores e eles estão andando. Jesus, então, pega ele e novamente põe as mãos nos seus olhos e ele passando a ver claramente, preste muita atenção a essa palavrinha, claramente, tá? Esse homem cego começa a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de uma maneira perfeita, de um modo perfeito. Ele sabia agora aqui o que era homem e o que era árvore. Vou dar um exemplo. Eu uso óculos desde os 5 anos de idade, tá? Tem bastante tempo. E eu tenho miopia e astigmatismo. Teve uma vez que a gente estava em casa e eu ia pregar numa igreja à noite e eu estava deitado no sofá, aí a Liz, mais
agitada, né? Mas meteu a mão no ventilador, caiu na minha cabeça, quebrou meu óculos. E o meu grau é alto, tá, meus irmãos? Depois, se quiser, eu tiro aqui e você dá uma olhada. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou ir para a igreja dirigindo sem óculos? Aí a Pamela ficou com medo. Aí eu soltei uma frase de homem, né, que quer mostrar que consegue. Falei assim, mas quem disse que eu preciso enxergar para dirigir? Né? Já sei o caminho, não preciso? Mas Deus guiou, meus irmãos. Eu vou falar sincero, eu não estava enxergando nada. Meu grau é alto. Estava como homens, como árvores ali. Mas quando você põe um óculos, fica claro, fica bem mais fácil de entender, bem mais fácil de ver. E é mais ou menos aqui, só que esse homem cego, ele não está usando um óculos ou usando uma lente. Ele foi curado. E agora ele consegue ver perfeitamente o que é o quê. Ele consegue fazer isso. E logo na sequência, meus irmãos, vem um texto que é bem interessante também, porque você começa a ler essas histórias e fala assim, que conexão tem isso? Então, no verso 27, Jesus, ele já está em outro lugar, ele está indo para outra região, ele está indo para a região de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus chega para os seus discípulos e perguntam, quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a responder, olha, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, ou qualquer um dos profetas. E Jesus chega para os discípulos e falam, mas e vocês? A gente está caminhando há tanto tempo, a gente está junto, vocês estão vendo as curas, acabei de curar um cego. Nós participamos da segunda multiplicação de pães e peixes há pouco tempo atrás. Já andei sobre o mar, já fiz tantas coisas e vocês viram tudo. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, impetuoso, como sempre, e diz, tu és o Cristo. Quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? É título. Ele está falando, Jesus é o Messias, tu és o Messias, tu és aquele que Deus enviaria, tu és o Filho de Deus, é isso que você é, Jesus. E Jesus dá uma ordem aqui para ele, fala assim, olha, não falem essas coisas, não falem isso a ninguém a meu respeito. Então Jesus começa a ensinar-lhes, olha, se eu sou o Cristo, o Filho de Deus, verso 31, vai nos dizer o quê? É necessário que eu sofra muitas coisas, é necessário que esse Filho do homem, ou esse Filho de Deus, o Cristo, seja rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes. É necessário que, além disso, ele seja morto. Mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E Pedro, impetuoso, chega e fala assim, como Jesus chamou o homem cego à parte, fora da aldeia, para conversar, para curá-lo, Pedro chama para fora e fala assim, mestre, está errado isso, não é assim. O texto fala que ele começa a reprovar Jesus. Não é assim, Jesus, não é assim que acontece. Lembra da palavrinha claramente? Que o cego começou a enxergar claramente? No verso 32, antes da reprovação de Pedro, Jesus diz claramente o que deveria acontecer. Mas mesmo assim, Pedro o repreende. E essa frase tão bonita que a gente diz e vê vários pastores, várias frases de você colocar no Facebook, dizendo, tu és o Cristo,
Tem até uma música, né, em outro evangelho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e assim por diante, né? Jesus chega para essa mesma pessoa e repreende e fala: arreda-te de mim, Satanás. Sai de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Esse mesmo homem que diz algo tão maravilhoso, na verdade, Satanás está usando. E o que tem a ver isso com o texto do cego, meus irmãos? Qual é a lição que nós temos aqui, diante de tudo o que está acontecendo aqui? Por mais que Pedro tenha dito, tu és o Cristo, ou em outro texto, como eu disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, por mais que Pedro tinha falado, tomado a frente, dito isso, na verdade, meus irmãos, os olhos deles ainda estavam anuviados, ainda estava embaçado, ele não estava vendo claramente, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. O que simboliza essa frase? Ele está ainda vendo pessoas como árvores andando. E Jesus aqui, ele tenta esclarecer isso, limpar os olhos de Pedro e dos seus discípulos, porque eles ainda não conseguem entender o que está acontecendo. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque no Evangelho de Marcos, por mais 2 vezes, Jesus prediz a sua morte e sua ressurreição. Você vê isso no capítulo 9, verso 30 a 32, e depois você vai ver novamente no capítulo 10, verso 32 a 34. Mas por 2 vezes, além dessa, Jesus tenta limpar os olhos dos seus discípulos e entenda o que realmente está acontecendo e o que significa dizer, tu és o Cristo. Eles não estão entendendo isso. Eles estão como esse cego, que ainda não está vendo perfeitamente o que está acontecendo. Sabe o que é mais interessante? O que o Evangelho de Marcos quer nos ensinar, meus irmãos? Que Jesus é Filho de Deus. Então você vai gravar isso, vai ler o Evangelho de Marcos pensando nisso. E eu quero te dar um desafio, tá? Se você fizer esse desafio e fala assim, Igor, eu achei o que você me pediu, você vai comigo lá para a Índia e depois para a Indonésia. Eu pago sua passagem, tá? Eu desafio você a ler o Evangelho de Marcos e ver os discípulos declarando isso. Tu és o Filho de Deus. Sabe por que você não vai achar? Porque os discípulos não fazem isso. Não reconhecem isso. Algo tão claro, que se fosse uma cobra, o picava, mas eles não reconhecem. Os demônios, os escribas, os fariseus, aqueles que Jesus disse que vão rejeitá-lo, os gentios, como o centurião no capítulo 15, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas os discípulos que caminham o tempo todo com eles, não, estão cegos, ou no máximo, estão vendo homens como árvores andando. Isso nos deixa uma lição para essa manhã. Será que nós somos como esses discípulos? Será que nós estamos caminhando com Cristo há tantos e tantos anos, vendo experiências, vendo milagres dele? Sabe, na nossa vida, na vida de outros, temos lido, temos feito tantas coisas, mas na verdade, meus irmãos, nós ainda estamos vendo Jesus embaçado.
estamos vendo Jesus ali, mas na verdade parece uma árvore andando. Será que estamos assim? E isso é interessante, meus irmãos, porque você vai falar assim, Igor, como é que isso pode acontecer? No Evangelho de Marcos vai ter esse relato, mas em outros evangelhos vai dizer isso também. Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa a pregar a mesma coisa que João Batista. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mesminha coisa. Testificando o que João Batista estava fazendo. Mas o que simboliza esse arrependimento? Hoje, quando a gente prega esse texto, você fala sobre arrependimento, sobre deixar, principalmente, as suas ações ou uma religião A e se tornar cristão, não é? A gente pensa nisso. Olha, deixa tal religião, que isso não vai levar a Deus, essas coisas, e se torne cristão, que é o único caminho, único lugar. Deixe sua vida, deixe seus ídolos, e se torne cristão, e aceite Jesus como Senhor. E a gente tem a ideia dessa expressão arrependimento, se arrepender, para um não cristão, se tornar cristão. Mas na época de Jesus e na época de João Batista, não tinha isso, porque o cristianismo, para ser fundado, vamos dizer assim, estabelecido, precisava da morte e da ressurreição. Se você tem acompanhado os estudos de quarta-feira, eu falei bastante sobre ressurreição. O cristianismo precisa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso em Efésios, Paulo vai dizer isso em Colossenses. É necessário isso. Só que no início de ministério não tem isso. No início de ministério, esse arrependimento, essa mudança de vida, não é deixar uma religião e ir para outra, mas é uma mudança de vida, de pensamento e de ações. É a mesma palavrinha usada lá em Romanos capítulo 12, metanoia, metamorfose, né? Sair da lagarta para a borboleta. Essa é a expressão. O que isso tem a ver com nós, com o que nós estamos falando isso? Meus irmãos, tem muitas coisas que nós falamos que é cristã, mas na verdade não é. Não tem nada a ver com o Evangelho. E isso, nós moldamos a nossa vida diante disso, e na verdade, nós estamos como cegos, ou vendo pessoas pensando que é árvore andando. Totalmente diferente. Totalmente contrário do que a palavra e do que Jesus nos ensina. Falamos que estamos caminhando com Ele, mas na verdade, ser cristão é cristão e mais alguma coisa. E isso, meus irmãos, não é assim. É Cristo e somente Cristo em nossas vidas. Outra coisa, além disso, além de pensar que estamos caminhando, vivenciar experiências, entender esse relacionamento com Cristo e às vezes se distanciar, um outro problema que nós temos é que, por Jesus ser Filho de Deus, nós não entendemos, como os discípulos, o que significa ser filho de Deus. Porque ser filho de Deus é preciso sofrer muitas coisas, for rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ressuscitar em 3 dias. Para ser filho de Deus, e nós reconhecemos que Jesus, ser filho de Deus, nós precisamos participar desse sofrimento de Cristo. É necessário, meus irmãos. Ser cristão não é ter uma vida boa. Ser cristão é ter uma vida de sofrimento, porque nós estamos participando com Cristo do seu sofrimento. Porque então, como diz lá em Colossenses, nós ressuscitaremos, e quando Ele voltar, Ele manifestará a sua glória, e nós também teremos a glória como Ele, por causa de Cristo. Mas é preciso sofrer, participar do sofrimento de Jesus.
e entender o que é ser filho de Deus. Nós precisamos lembrar de coisas que eu ouvia muito quando eu me converti, em 98, início dos anos 2000, que ser cristão é nadar contra a maré. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Ser cristão é nadar contra a maré. Eu não sei nadar, mas eu creio que nadar contra a maré é algo cansativo, difícil, exige esforço. E às vezes você vai nadar, e às vezes a maré parece que está te levando, né? Ser cristão é sofrimento, meus irmãos, porque a nossa glória não é aqui neste mundo. A nossa glória está reservado com Cristo, que está assentado à direita do Pai, e um dia voltará e restabelecerá todas as coisas e devolverá tudo pleno a Deus, e então estaremos com Ele, reinando eternamente. Amém. Como é que está a nossa visão, meus irmãos? Como é que está o nosso entendimento do que é ser Jesus, o Filho de Deus? Como é que está a nossa prática diária? Será que entendemos isso realmente? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no lidar com os seus filhos, no lidar com os seus pais, com os seus amigos. Será que entendemos o que é realmente ser filho de Deus? O que é realmente participar do sofrimento de Cristo? Que Deus, em Cristo Jesus, possa colocar suas mãos nos nossos olhos e possamos ter a visão clara, para entender claramente o que é Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Deus abençoe, meus irmãos.